iniciar uma palestra intitulada O Caminho do Autoconhecimento, da senhora Radha Burnier, em homenagem ao livro que ela está lançando no Brasil, que leva o mesmo título pela editora Teosófica. E maiores detalhes podem ser fornecidos pelo 0800 61 0020. A senhora Radha Burnier é doutora pela Universidade de Nagarjuna, honoris causa, e também pelo mestrado que tem em sânscrito pela Universidade de Benares. E ela tem várias obras publicadas em português e é a presidente internacional da Sociedade Teosófica. Passamos então a palavra à doutora Radha Burnier. Humanity seems to be entering the new millennium A humanidade parece estar entrando no novo milênio with old habits of thought com todos os hábitos do pensamento and old ways of action. e maneiras antigas de agir. This is a very interesting age because of the rapid development of technology. E essa é uma era muito interessante devido ao desenvolvimento muito rápido da tecnologia. This development places in the hands of humanity enormous power. E por isso mesmo confere à humanidade um tremendo poder. The power is not only to do something which is helpful, but also the power to destroy. E esse poder não é somente para ser utilizado para o bem ou para algo útil, senão que também serve para destruir. We benefit, for example, from the means of communication, Nós tiramos algum benefício, por exemplo, na área de meios de telecomunicações, but these very same means are also used for more effective criminal action. mas os mesmos meios de comunicação são utilizados às vezes para a ação criminal. Genetic engineering is causing a lot of anxiety to people who do not know what the scientists will use their power for. Assim também, a engenharia genética causa uma ansiedade geral por não se saber que uso será feito pela ciência a partir desse tipo de área de atividade. Our fate seems to lie in the hands of a few skillful scientists. E a nossa fé fica assim nas mãos de alguns poucos cientistas habilidosos, While all this power is in the hands of human beings, e enquanto todo esse poder está nas mãos dos seres humanos, the mode of action is still as selfish as ever it was. a maneira de agir continua tão egocêntrica como sempre foi. People have always been violent, as history shows. As pessoas sempre têm sido violentas, como a própria história demonstra. There have been innumerable conflicts and wars described in human history, and many more which have never been described. Existem inúmeras guerras e atos de violência que foram descritos na história da humanidade e muitos outros que nem sequer foram descritos. That violence has not ended, Porque essa violência ainda não terminou, while the means to give expression to that violence have improved enormously. mas o poder de aumentar, de magnificar essa violência é que cresceu enormemente. They say that the number of people killed after the Great World War is larger than those killed
during the war itself. É dito que as pessoas que morreram ou foram mortas depois da Segunda Guerra Mundial é maior do que aquelas que morreram na própria Segunda Guerra. But war does not mean merely the slaughter of people. Mas a guerra não significa apenas o assassinato de pessoas. There is a stunning number of people since the last Great World War who have been forcibly displaced from their homes. Porque muitas pessoas desde a Segunda Guerra Mundial foram forçadas a trocar de lugar e largar suas casas, seus lares. From what has happened in Central America, if we travel eastwards, we will find the same sort of tragedies in many countries. E assim nós temos visto na América Central e em vários outros lugares o mesmo tipo de tragédia. Children separated from their parents, As crianças separadas dos seus pais, devastation of the earth and of vegetation, a devastação da terra e da sua vegetação, pollution of the elements, a poluição de todos os elementos and many other things besides. e muitas outras coisas atrás disto. So, with technological development, if there is the same kind of aggression in the human mind, the conditions of the world will become worse. Então, através do desenvolvimento tecnológico, se persistirem as mesmas tendências de agressividade na conduta humana, tendem a tornar ainda piores a situação deste planeta. There won't be a new millennium, there will be a worse millennium. Então, esse novo milênio será, nessas condições, um milênio ainda pior. We should also take note that greed has been a very basic characteristic of the human mind. É também notável que a ambição tem sido sempre uma característica muito básica da mente humana, But technology has now aggravated that greed. mas a tecnologia agora tem agravado essa ambição By producing more and more objects for greed. produzindo mais e mais objetos que são alvos desta ambição. Markets full of things to buy. Todo tipo de mercados com inúmeras coisas para serem compradas, New forms of entertainment. todos os novos tipos de diversão, New delicacies and luxuries. todos os tipos de delicatessens e luxúrias. And we have now the consumerist society, E agora nós temos a chamada sociedade de consumo, which is damaging the environment perhaps irretrievably. que está assim devastando o meio ambiente de uma forma talvez irreversível And proceeding towards exhausting the earth's resources. procedendo assim e exaurindo todos os recursos do planeta Terra. As we go stumbling along in this way, of course there are attempts to find solutions for the problems which arise. Ainda que haja uma tendência a continuar, também existe uma tendência a buscar soluções para os problemas que surgem. But many of these solutions produce new kinds of problems. Mas o problema é que muitas dessas chamadas soluções apenas criam novos tipos de problemas. For instance, the extensive use of chemicals. Por exemplo, o uso extensivo de todos os elementos químicos Has made various bacteria resistant to any kind of medicine. tem feito com que as próprias bactérias tenham gerado resistências a todos os tipos de medicamentos. And we are trying to improve agriculture through genetic engineering.
E nós estamos tentando melhorar a agricultura através da engenharia genética. But that is putting many people out of employment, Mas isso é o mesmo que tirar o emprego de muitas pessoas, especially in the poor countries where they are supplying Terminator seeds. particularmente nos países menos desenvolvidos, onde se vendem estes tipos de sementes com genes que impedem a sua continuação. 50 years ago it was pointed out that one way in which governments solve the problem of unemployment is to employ them in manufacturing armaments. E muitos governos pretendem resolver o problema da falta de empregos empregando as pessoas para armamento, para a indústria armamentícia. Thousands of people are engaged in this business of armament production. Então, milhares de pessoas estão envolvidas nessa indústria do armamento. And the producing countries are sending the obsolete weapons and the surplus productions to the poor countries. E assim, toda essa indústria bélica acaba sendo um motivo de venda dos países ricos, às vezes, para os países mais pobres. So the slaughter is on a much larger scale than it ever used to be. De modo que o massacre se abrange uma escala muito maior do que jamais existiu. In this situation, very little attention is given to the deeper causes of humanity's problems. E nessa situação toda, muito pouca atenção é dada às verdadeiras e profundas causas do problema humano. All the time it is question of patching up the immediate difficulties. Existe uma tendência a buscar apenas paliativos para os problemas mais imediatos, Of course, the real cause of our sufferings, mas é claro que a verdadeira causa dos nossos sofrimentos, which seem to be endless, que parecem ser infinitos, is in the human mind. e se encontra exatamente na mente humana. There is today a tremendous amount of affluence Existe hoje uma tremenda afluência and also increasing poverty. e também, de certa forma, uma pobreza crescente. This is not just the gap between the rich and the poor countries. Que não é apenas a distância usual, o vazio entre os países ricos e pobres. In extremely poor countries, there are enormously rich people. Mas existe essa distância também nos países extremamente pobres, onde há pessoas extremamente ricas. What is the real cause of this kind of inequality? Qual é a causa real desse tipo de desigualdade? Because a sense of equality, of sharing, has not come to birth in the human mind. Porque o sentido de compartilhar e dividir não tem nascido na mente humana. If there is terrorism and many other forms of violence everywhere, Pois se há terrorismo e várias formas de violência por toda parte, it is because aggression and violence are part of the human psychology. é porque a agressão e a violência fazem parte da psicologia humana. And what is in society all over the world is a reflection of what we are inside ourselves. E tudo o que acontece na sociedade ao redor de todo o mundo é apenas um reflexo daquilo que está na psicologia do próprio ser humano interiormente. There is tremendous prejudice and mistrust within the human mind. Existe uma grande quantidade de preconceitos e desconfianças dentro da mente humana.
That is why every country feels it must be prepared for conflict. De modo que assim todos os países creem que precisam estar sempre preparados para a guerra. Most people are conditioned into believing that they must promote their self-interest. A maioria das pessoas é sempre educada para crer que deve promover seus próprios interesses, Instead of working for the common welfare of the world. ao invés de ser educada para buscar o bem-estar de toda a humanidade. Even in school, children are taught how to get to the top. Até mesmo nas escolas, as crianças são educadas para ser o primeiro da classe, ou como chegar a ser o primeiro, How to outdo others como vencer os outros, and prove that they are superior. de modo a supostamente provar que eles são superiores. Hardly any schools teach children to think about how to live in peace and harmony. Dificilmente alguma escola ensina a seus alunos a como viver em paz e harmonia, How to be kind and good to those who have less. como ser amáveis e bondosos para aqueles que têm menos. So we are all conditioned into becoming selfish by the time we are adult. Então nós todos somos assim condicionados para nos tornarmos mais egocêntricos quando nos tornarmos adultos. And then the mind gets into a rut. E então a mente cai nesta armadilha. It repeats patterns. Ela fica repetindo padrões. The mental patterns created by our community or our ancestors, our parents. Os padrões repetitivos criados pelos nossos pais e nossos ancestrais, And even the mental patterns that we have created ourselves in the previous years. e até mesmo os padrões mentais que nós mesmos criamos nos anos anteriores. Centuries ago, the Lord Buddha said, Se- hatred will not cease by hatred. Há séculos atrás, o Senhor Buda disse que o ódio não cessa com o ódio. Jesus Christ and many others gave the same kind of advice. Jesus Cristo e muitos outros deram o mesmo tipo de ensinamento. It is like trying to put fire out by fire. É alguma coisa como tentar apagar o fogo com gasolina, But we go on with the same pattern of retaliation. mas nós continuamos com o mesmo padrão de retaliação e vingança, Of competition in greed and violence. em competição por ambição e violência. So the question is, what can be done to change this state of affairs? Então a questão é o que pode ser feito para mudar esse estado de coisas. It seems then that the most important thing is for human beings to understand their own minds. Tudo parece indicar que é importante que o ser humano venha a compreender sua própria mente, Both its faults and its potential. tanto no seu ponto fraco quanto nas suas potencialidades. If we become aware of our strong prejudices, Pois se nós ficarmos conscientes dos nossos mais poderosos preconceitos, how we get conditioned into regarding other people as aliens, como nós nos tornamos preconceituosos ao tratar as outras pessoas como estrangeiros ou alheios, how we get into patterns of action which perpetuate the harm done. como nós nos tornamos acostumados a esses padrões que perpetuam o dano e o mal. There is the possibility of a change. Existe a possibilidade de uma mudança?
But if the mind continues to function in the same way, Mas se a mente continuar a funcionar da mesma maneira, and we merely change outer conditions, e nós apenas substituirmos as condições externas superficiais, nothing will ever change. nada realmente mudará nunca. And therefore it is important to study our own nature. De modo que torna-se assim muito importante que o ser humano estude sua própria natureza. A long time ago, Há um longo tempo atrás, the Greeks put before their people the sentence, man, know thyself. os gregos consideraram importante aquela sentença: homem, conhece-te a ti mesmo. And in India, the ancient people said the same thing, E na antiga Índia, as pessoas diziam a mesma coisa, that the study of the self is the most important of all studies. que o estudo do eu, o autoconhecimento, é o mais importante de todos os estudos. Because if we understand ourselves, we know what drives us to do the things that we do. Porque se nós compreendermos a nós mesmos, nós compreenderemos quais são as forças que tendem a nos levar a fazer o que estamos fazendo. The lessons that may be given through psychology are insufficient for real understanding of the human being. As lições que estão sendo dadas através da psicologia parecem insuficientes para o ser humano. Because there are depths in the human consciousness which up to now psychologists have not understood. Porque há profundezas dentro da consciência humana que os psicólogos parecem não ter ainda compreendido. It is the truly religious people, the mystics, who have really plumbed those depths. Têm sido geralmente os verdadeiros místicos e religiosos mais profundos que conheceram e palmilharam essas regiões profundas da consciência. Before going into that, let us consider another side of the human being. Mas antes de entrar nesse aspecto, vamos verificar algo de outro lado da mente humana. Within the human brain Den- is the vestige of the animal brain. Dentro do cérebro humano existem os vestígios do processo do cérebro animal na evolução. The human brain itself is the product of millennia of biological evolution. Porque o próprio cérebro humano em si mesmo é o produto de milhões de anos de evolução biológica. And it carries within it those urges which were necessary for survival and security in the wilderness. E, portanto, esse cérebro tem em si todas aquelas informações que eram importantes para a sobrevivência na condição selvagem. An animal cannot survive unless it is afraid of strangers. Porque, por exemplo, um animal não pode sobreviver a menos que ele tenha medo dos estranhos. It has always to be watching for predators who may attack it. Ele tinha que estar sempre alerta, vigiando possíveis predadores que quisessem atacá-lo. It has to learn to make a difference between the enemy and the friend. Ele precisava desenvolver uma capacidade ou aprender a distinguir o amigo do inimigo. A deer can go on quietly eating the grass if a rabbit is nearby. Um cervo pode comer a grama quando um coelho está próximo, But it cannot do that if a tiger is approaching. mas já não pode fazer o mesmo se um tigre estiver se aproximando. So the psychology of fear Assim, a psicologia do medo
of dividing everything as friend or foe que divide tudo em amigos ou inimigos, is part of the program of the animal brain, é parte da programação do cérebro animal, which is embedded in our own brain. que está de alguma forma entrelaçado dentro do nosso próprio cérebro. There are people who say it is human nature to be violent. Há quem até diga que é da natureza humana ser violento. We are bound to be selfish. It cannot be changed. Nós estamos limitados ao egoísmo, nós não podemos mudar. To some extent, this is true. E em alguma extensão isso talvez seja verdadeiro. If we do not recognize that the biological past conditions us, we become the slave of that past. Pois se nós não descobrirmos que o nosso passado nos condiciona psicologicamente, nós nos tornaremos assim escravos desse passado. That is why most human beings think of unknown people as aliens or even enemies. É por isso que a maioria das pessoas considera outros desconhecidos como estranhos ou até como inimigos, Without reflection over the question. sem propriamente fazer uma reflexão sobre a questão. Disapproval of anything we are not used to becomes automatic. E a desaprovação de alguma coisa não deveria ser automática, There is fear of unknown people. mas existe essa tendência a ter medo das pessoas desconhecidas. The animal brain is also full of aggression. Assim também o cérebro animal está cheio de agressão. It has to defend its territory. Ele foi estruturado para defender o seu território, Compete in order to get food. competir para conseguir alimento. So mindless competition and aggression are also within the brain. Então toda essa despropositada ambição e competição podem ser encontradas no cérebro, Inherited from the long past. herdada de um passado muito remoto. This is why some philosophers have said that there are two aspects to the human being. E é por isso que alguns filósofos têm dito que há dois aspectos no ser humano. There is the animal man and the divine man. Existe o homem animal e o homem divino. Madam Helena Petrovna Blavatsky, one of the founders of the Theosophical Society, also wrote about this. Madame Blavatsky, uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, também escreveu sobre isso. And the human being's consciousness is a sort of battleground. E assim a consciência do ser humano é muitas vezes um tipo de campo de batalha, Where the tussle between this kind of programming which comes from the past onde a tensão proveniente desses tipos de programas oriundos do nosso passado and our higher aspirations goes on. e as nossas aspirações superiores se confrontam. The human being is not human merely because of the ability to think better than other creatures. Um ser humano não é propriamente humano somente porque é capaz de pensar com mais habilidade que as outras criaturas. A great deal of research has been done in recent years E uma grande quantidade de pesquisa tem sido feita nos anos recentes with animals to find out how intelligent they are. com outros animais para se descobrir quão inteligentes eles são. And many of them are apparently far more intelligent than people have recognized up to now.
E muitos deles parecem bem mais inteligentes do que as pessoas em geral têm reconhecido até agora. Parrots, dolphins, As monkeys, papagaios, golfinhos, macacos, they can all think and even put words together to make a meaningful sentence. eles todos são capazes de pensar e ajuntar as palavras de forma a fazer frases com sentido. But they cannot articulate what they understand or think into a language as we do. Mas não podem articular o que eles compreendem como nós criamos uma linguagem. Therefore, we imagine that they do not think. E assim nós até chegamos a imaginar que eles não pensam. These are the conclusions of recent research. E essas são as conclusões de pesquisa muito recente. Of course, human beings think very much better and more than animals do. É claro que os seres humanos pensam muito melhor ou mais eficientemente do que os animais, But that would only mean that we are improved models of animals. mas isso significaria apenas que nós somos tipos de animais melhorados ou aperfeiçoados. But what makes us really human Ao contrário, o que nos torna realmente humanos is something quite different. é alguma coisa completamente diferente.